Amém? A palavra de Deus fala que Paulo plantou, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Então há um comum acordo, querido. Ana, quando ela orou a Deus, ela pediu um filho. Se Deus desse o filho, ela daria o filho para Deus. Deus abençoou, como um acordo. Deus sempre trabalha assim, querido. Ele une o útil ao agradável. Então é importante nós entendermos, querido, como Deus é maravilhoso. E nós estamos aqui, temos que entender mais ainda. Por que nós estamos aqui, querido? É porque Deus une o útil ao agradável. Glória a Deus. Então, o que você tiver que fazer, Deus não vai fazer. O que Deus quer fazer para a tua vida, Ele vai liberar nesta noite. Mas o que Ele vai requerer para você fazer, faça, querido. Aleluia. Faça sem sombra de dúvida e acredita que Deus vai fazer grandes obras na tua vida, Glória que a Deus Deus vai realizar coisas que você nunca imaginou. Aleluia. E eu creio nisso, querido. Por isso que eu torno a dizer, não existe obra do acaso. Tudo é um propósito de Deus. Amém. Nós Glória estamos a Deus. reunidos aqui com um propósito. Nós somos irmãos, querido, em Aleluia. Cristo. Foi Deus que nos uniu aqui neste lugar. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é espírito de união. Ele une, querido. Por isso nós estamos unidos aqui. E por que Deus nos uniu? Porque Ele quer falar conosco. Oh, glória. E Ele quer colocar algo em nossas mãos. Amém, querido? Amém. Romanos 7, quem achou, diga amém. Amém. Vem comigo, Nolasco. Romanos capítulo 7. Glória a Deus. Verso de número 7 a seguir. Que diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo acompanhando aí? Aleluia. Verso 13. Logo tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse o pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Podem vos assentar. Oh, Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor. Glória a Deus. Curve a cabeça, vamos orar. Querido Pai, obrigado, porque nós louvamos aqui hoje, nós oramos,
E eu peço, Senhor, que agora nos dá o privilégio, debaixo da tua misericórdia, Senhor, para que a palavra sendo liberada, ela não volte vazia, mas ela prospera no que há de ser designado. E lhe faço um pedido atrevido, Deus, que o Senhor possa tomar a minha boca, que se eu falar alguma coisa na minha carne, que o Senhor trave a minha boca, Senhor, porque eu quero falar pelo teu Espírito, porque aqui eu não estou pregando para mim, querido, ó Deus, eu estou pregando para os seus filhos, para as suas ovelhas, para o teu povo, Senhor. E que o Senhor possa me usar, ó Deus, de uma forma no qual primeiramente eu possa agradar a Ti. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, eles sejam agradáveis diante de Ti, Deus. Venha, Espírito Santo, mais uma vez chamamos, e produza em nós a palavra viva e eficaz. Eu oro em nome de Jesus. O povo diz... Amém. Amém, queridos? Eu não vou demorar, querido, porque eu sei que os irmãos estão de pé. Culto judaico, ó, que glória, fala aleluia. E tudo que Deus faz, já falamos, tem um propósito. Hoje eu estou sentindo maravilhado, porque toda vez que o pastor prega, todo mundo sente, o pastor fica de pé. Hoje todo mundo, por reverência, vai ficar comigo, me acompanhando. Olha que bênção, querido. Amém? Que eu quero falar para os irmãos, querido, a respeito do pecado. Pecado tem nome, querido. Pecado tem forma, pecado tem legalidade para entrar. Às vezes a pessoa fica numa condição enfática, doentio, achando que para ela o pecado, querido, é só o pecado da promiscuidade, da prostituição, da bebedice, da glutonaria, enfim. Mas existem pecados que nós tomamos para a nossa vida e eles, querido, ele vai tomando forma e vai criando força. Aquele embrião vai criando força, querido, e crescendo dentro de nós. Porque ele está tendo uma oportunidade, uma legalidade, criado pelas nossas mãos. Apóstolo Paulo, querido, ele, depois de Jesus, ele foi uma das pessoas que ele conseguiu trazer, querido, palavras bem simplórias, falando a respeito do pecado, usando a sua própria vida, trazendo isso, querido, como uma condição que podemos ser livres, sim, se soubermos como lidar com nós mesmos, querido. Porque nós somos pessoas que ficam preocupadas, né? Em lidar com pessoa, em dar satisfação para a pessoa, olhar para a vida da pessoa, apontar o erro da pessoa, ver a falha da pessoa, mas não conseguimos viver o que o próprio apóstolo Paulo diz. Examine-se, pois, o homem a quem? A si mesmo. Examinar a si mesmo é entender que a salvação é individual. Cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos. Já pensou naquele dia, querido? Eu achar que eu vou para o céu porque a pastora está orando? Se eu não fizer a minha parte, querido, ela vai, eu fico. E eu ficar, querido, por uma negligência, por uma coisa que era só uma atitude que eu tinha que tomar, uma opção de escolha que eu tinha que trazer para a minha vida. Quando ele vai falando, querido, que antes dele conhecer a lei, que era a palavra de Deus, ele era escravo do pecado. Ele era prisioneiro do pecado. Mas depois que ele conheceu a palavra de Deus, a lei, que é a palavra, ela revelou o pecado. E por força da palavra, ela tirou o pecado. E ele falou assim, olha, quando eu começo a caminhar pela palavra de Deus, amém? Eu começo a tirar da minha vida aquilo que me tira da presença de Deus. Aquilo que me rouba da presença de Deus. Eu quero falar de 2 pecados, querido. Número 1, amém? Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Fala para o irmão assim, hoje vai revelar pecado aí, hein? Hoje vai revelar pecado. Aleluia. Aleluia. Tem que fazer aquele culto assim, irmão. Quando o pastor falar, os irmãos falam assim, fala Deus. Fala, Deus. Fala Deus. Oh, glória. E existem pecados, eu vou falar de 2. E o terceiro, querido, ele é aquele que nós praticamos e esquecemos que aos olhos de Deus ninguém se esconde. Às vezes a pessoa, querido, ela fica tão assim, acostumada e já não tem mais domínio próprio, que ela é prisioneira daquilo que já dominou ela e ela não nota. Caminhar com Deus, querido, é algo que vai muito mais além. Um dos pecados que nós vivemos com muita facilidade está lá no livro de Tiago 4, verso de número 17, que diz assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado, querido, que a pessoa comete na tua vida sabendo que tem que fazer. Se eu sei que eu tenho que fazer, eu não preciso que ninguém coloca. Porque que eu entendo pela palavra, Isaías 59 diz que os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Nós ficamos separados de Deus.
Às vezes a pessoa fica tão preocupada quando se fala de pecado. Você sente isso, querido? Quando eu vou pregar em alguma igreja e é grande, o pastor fala, hoje eu vou falar de pecado. Você vê irmão saindo, o outro vai embora. Por quê, querido? Porque quer continuar na prática. E a palavra não é, querido, é uma palavra agradável. O nome falar do pecado não é agradável de se ouvir. Mas existem pecados que têm nome. É isso que eu quero falar para os irmãos hoje. E uma das coisas que Deus nos ensina é, se eu sei que eu tenho que fazer, querido, e eu não estou fazendo, toma cuidado, porque Deus já separou. Porque pela palavra, Deus vai cumprir a palavra. A Bíblia é bem clara que Deus vela pela palavra para cumprir. Ele vai cumprir a palavra. O que é que você pode fazer que você não está fazendo, querido? Será que você não vê que é uma coisa tão simples? É como se eu chegar em casa, a minha mulher está brava comigo, pirraçando. Aí ela aproveita o ensejo da situação, fala, hoje eu não vou fazer comida para ele. Ela pecou. Aleluia. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fala aleluia, irmão. Aleluia. Fala assim, revela a Deus. Revela, Deus. Amém. Coisas, querido, que são simples. Ela tinha que fazer o feijãozinho, colocar uma orelha de porco lá dentro. Fala aleluia, querido. Aleluia. Amém. Colocar um toicezinho. Quando eu chegasse, ela podia ficar meio amarrenta, mas ela entende que ela não pode misturar as coisas. Eu sei que eu tenho que fazer. E eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu estou cometendo um pecado. Porque cada um no seu quadrado, eu estou trabalhando, porque mesmo que eu briguei com ela, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trazer o pão para casa, eu não posso deixar de negar. Ah, eu não vou mais trabalhar também, agora vai todo mundo morrer de fome. Eu sei que eu tenho que fazer, querido. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete. Você está notando que o pastor está indo para uma via bem tranquila, querido, onde tem melancia, mamão, amém? Amém? Jaca, doce, pudim. Daqui a pouco a gente vai chegar lá no fel. Vai dando glória aí, irmão. Glória a Deus. Coisas, querido, que a pessoa faz consciente. Quem já viu gente pirracenta aí, querido? Aleluia. Pecado, irmão. Pecado. Não felando também não fala. É. Pisou no meu calo, mas você fala aleluia, irmão. Como pode dizer que é crente? Eu sei, querido, que tudo coopera para o meu bem. Eu fui podado para o meu bem. Ô, glória, vai dando glória, me ajuda Ô, aí. glória. Aleluia. Amém? Amém, falei amém, você viu? Amém. Tudo coopera para o nosso bem. Então, quantas coisas que nós fazemos. Às vezes a pessoa que ele está... A paz lá. Amém. Às vezes a pessoa que ele está dentro da igreja, muitos anos dentro da igreja, mas ela tem uma facilidade de amar quem ela quer. Quem já viu gente assim, querido? É gente ruim. Aleluia. E eu não gosto desse aqui. Esse aqui eu não vou com a cara dele. Está pecando. A Bíblia fala que você tem que amar todos. Amém. Que Deus não faz acepção de pessoa. E desde quando que é você que escolhe? Quem escolhe é Deus. Aleluia. Você pede para Deus te dar sabedoria. O que Ele te dá, querido? Problema. Mas você não pediu sabedoria? Ele vai te dar problema para você resolver. Você não falou, Deus, eu preciso que o Senhor me dá paciência. Ele te coloca um irmão tribuloso do teu lado. Aleluia. Fala aleluia, irmão. Lá o irmão tribuloso está do teu lado. Para quê, querido? Para você ter paciência. O problema não é ele, o problema é você. Aleluia. E você com paciência tem que tratar ele com Amor. amor. Ô, glória. Fala aleluia, querido. Não é ficar igual rabugento. Fala, Deus, fala. Porque você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Deus não erra, não existe o acaso com Deus. Tudo existe o propósito com Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O irmão fez tudo certinho, parou de beber, parou de fumar, parou de tanta coisa, querido. Parou disso. Mas o irmão sabe que ele não pode dar uma puladinha de cerca. Mas é descarado, querido. E ainda fala, a carne é fraca, irmão. Aleluia. Glória. Amém. Amém. Não é que a carne é fraca, é porque você não tem controle em si mesmo. Verdade, Deus. Querido, aprenda uma coisa, todo mundo quer liderar. Mas se você nunca vai liderar nada na tua vida se você não liderar tuas emoções. Você nunca vai liderar nada na tua vida se você não liderar a tua mente. Se você nunca vai liderar nada na tua vida se você não liderar a si mesmo. Aleluia. A pior pessoa que existe para você dizer não é para você. Amém. E quantas coisas que Deus fala para você, não faça, não vai, não coloca a mão, não se envolve mais, sai dessas amizades. Eita Deus, olha a revelation.
Sai dessas influências malignas. Mas o crente fala, não tem nada a ver. Aleluia. Ele não tem... Quem já viu? Querido, há 20 anos atrás não existia esse nome, né, querido? Mas o diabo desceu na terra e ele pegou esse nome e fez uma avenida lá no inferno. E sabe qual que é o nome dessa avenida, querido? Não tem nada a ver. Amém? Qual avenida que você vai morar, querido, quando você usa essa palavra? Não tem nada a ver. Eu não vejo maldade. Que isso, querido? Nós estamos reunidos aqui com um propósito. Se você não fizer o que Deus está mandando você fazer, não importa a dificuldade, não importa a adversidade. O mais importante que nós temos que trazer para a nossa vida é que eu preciso rever alguns conceitos espirituais que eu estou deixando de praticá-los. Eu preciso começar a mudar alguns hábitos. Porque você quer a mudança na pessoa que está do teu lado. Se ela não mudar, eu não quero. Será que a mudança está na pessoa ou a mudança que você quer está na atitude que você não toma? Aleluia. Quantas atitudes Deus está mandando você tomar e você não toma, querido? Será que nós estamos nos colocando numa condição de pessoas que já acostumou a apanhar? Nós apanhamos e caímos sempre nos mesmos erros, colocamos, nós já estamos chegando em novembro, fala aleluia, querido. Aleluia. O ano está acabando, e o que aconteceu neste ano? Olha para a tua vida, pega lá em janeiro e veja quantas coisas você está fazendo igual hoje, que poderia mudar. Aleluia. Ô, glória. Glória a Deus. Glória, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu tenho que lutar contra a minha natureza. Eu tenho que lutar contra a minha índole. Mas eu estou achando que está tudo normal. Segundo ponto é Romanos, capítulo de número 14, no versículo de número 19, 20 e 21, ele fala assim: tudo o que você faz na tua vida, você tem que entender, nada viemos, nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. Aquele que diz que tem fé, tenha fé em ti mesmo. E tudo que você faz na tua vida, se não for por fé, é pecado. Se não come por fé, é pecado. Quem já viu crente murmurando, querido? Aleluia. Olha que bom, ninguém viu, querido. Aleluia. Se você não come por fé, você peca. Não aguento mais essa vida. O que você mais vê é crente desvirtuando. Ai, não aguento mais. Um deles chama Asaf e outro chama Jeremias. Segura esses dois nomes aí. Tudo que você faz é pela fé. Não tem o feijão com arroz, querido? Então come farinha, querido, com sal. Fala aleluia. Aleluia. Mas acredita, Deus, eu estou comendo a farinha, mas eu creio pela fé. Que amanhã vai ter uma feijoada aqui que vai ser uma grande bênção de Deus com pimenta. Ô, glória. Aleluia. Porque você vai comer pela fé. Tudo é pela fé. A tua história é pela fé. A tua mudança. Você não tem que olhar para ninguém, querido. Se martirizar a si mesmo. Poxa vida, se eu pudesse ter. Ai, se eu fosse. Ai, eu não aguento. Quem já viu gente assim? Eu não aguento mais essa vida. Ai, Senhor. Parece que eu nasci para sofrer. Tem crente que fala que tem karma. Tem um karma na minha vida. Tá amarrado, irmão. Aleluia. É Deus. Porque é pela fé. Observa que louvamos 2 louvores. É tudo pela fé. Hoje está escuro. Amanhã vai clarear o dia e é uma nova história. Deus vai fazer coisas grandes. Como é que você está, sunamita? Eu estou bem. Como é que está seu marido, no sunamita? Está cada vez mais bonito. E teu filho? Estava morto no braço. Vai tudo Bem. tudo bem. Cuidado com o que você anda falando, irmão. Para de murmurar. Se hoje a mesa está baixa, amanhã ela vai estar alta. Aleluia. Porque você tem fé para isso. Glória a Deus. Então tudo que você faz, querido, tem que comer pela fé, viver o milagre pela fé. Tem pessoas que sofrem por antecipação. Por antecipação, ai, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? O que vai ser da tua vida, querido? Se não está aguentando a vida, morre logo. Ué. Porque o crente vive pela fé. Fala glória a Deus, irmão. Nós vamos sair, querido. Deus vai tratar. Deus vai colocar. Um dia eu me hesitei em murmurar. Quem conheceu Belina? Quem conheceu aquele carro bonito, Belina? Aquela Belinona, aquela bichona. Eu com a minha Belina, querido, estava lá no Mogi Moderno. Eu não tinha mais o tanque dela. Porque o tanque era 45 litros. Se eu colocasse gasolina lá dentro. E eu só tinha, querido, naquela época, R$5. R$5 eu acho que era 2 litros. Se eu colocasse R$5 lá, o pescador não pescava. Eu peguei um galãozinho e coloquei lá. E o galãozinho furou, perdi a gasolina, fiquei sem gasolina. E eu, no meu desespero, fui murmurar para alguém. E a pastora estava lendo o livro que Jesus está dizendo assim: Pedro, vai lá. Pega lá a tua vara, joga e pega lá o peixe, da boca do peixe pega a moeda.
E a pastora estava empolgando. Nossa, Deus vai dar provisão. Nós vamos pescar. Quando eu ligo para ela, falei, mulher, eu estou revoltado, já pedi a morte, Deus manda a morte. Eu estou revoltado, vou tacar fogo em tudo. E eu falei para ela, não aguento mais. Ela falou, não, vai lá na boca do peixe. Eu falei, eu estou falando sério. Vai na boca do peixe, que tem milagre lá. E não me incomoda que eu estou orando. E desligou. Eu falei, eu não posso. Na época de ficha, quem lembra a ficha, querido? E eu não, só tinha mais 2 fichas. Eu falei, agora eu estou duro, carro quebrado, sem gasolina e com a mulher louca. Alô, amém? Aí eu ponho a outra ficha. Eu falei, ó, presta atenção que eu vou te falar. Ela falou, preste atenção você. Você já foi na boca do peixe? Eu falei, para de brincadeira. Eu falei, eu estou falando sério. Você não tem fé para pegar um peixe e pegar uma moeda de ouro lá dentro? Deus vai fazer um milagre. Aí eu que desliguei o telefone. Aí fui no banco, tinha aquilo, um monte de cartão, querido. Eu olhei pro banco, fui lá na rua do banco a pé. Fui primeiro no Bradesco, passou lá, tem nada, querido. Tava devendo pro banco. Fui no outro banco, querido, não lembrava nem da senha mais, fazia tantos anos. Bati no outro, nada, voltei no outro, voltei para casa até a última ficha. Falei, agora eu pego essa infeliz. Coloquei a ficha, falei, se tá de brincadeira, vai aparecer um milagre na boca do peixe, não me incomoda, sai! E desligou, e não tinha mais ficha. E o telefone não recebia cobrar. Voltei pro carro, pela fé. Falei, Senhor, o Senhor está usando a louca para falar para mim que tem moeda na boca do peixe. Faz alguma coisa, Senhor, porque eu não estou aguentando mais. Então, vai acontecer um milagre pela tua fé. Você tem fé para receber, querido? Glória a Deus. Amém? Você está vendo que eu estou indo pela via do pudim, querido, agora. Mamão, melão. E quando nós estamos, eu estou voltando para Belina, abre a tampa, uma senhorinha vem e a sacola de plástico rasgou. Eu corri, fui socorrer a senhorinha. Falei, a senhora está onde? Eu vou lá socorrer a senhora. Eu esqueci, me deu um surto. Eu esqueci que eu estava... Eu falei, vou ter que socorrer essa mulher. Peguei uma sacola velha, coloquei as coisas dela, estou levando ela. Ela chegando, toma filho, 20 reais. Eu abasteci o carro com quantos reais, querido? 5. Não, eu falei, não, eu não estou pedindo esmola para a senhora. Eu não é que eu estou pedindo, você está pedindo esmola. Foi Deus que mandou te entregar isso aqui. O senhor quer levar um peixe para você comer em casa? Aí eu lembrei dela. Aí eu estou voltando para lá, eu falei, não, senhora, não precisa do peixe, não. Você tem certeza? Leva um pouquinho de banana, leva uma maçã. Eu falei, não, senhora. Filho, calma, Deus está no controle de tudo. Continua com fé. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não conto historinha, querido, porque isso não está dentro de mim. Deus é a minha testemunha. Eu orei a Deus. Se eu falar uma coisa na minha carne, que Deus trava a minha boca, quebra o meu pescoço. Amém? Os irmãos fazem meu velório. Aleluia. Nós conseguimos viver, querido, coisas extraordinárias na nossa vida, tudo pela fé. Glória a Deus. Nós construímos uma igreja aqui em César de Souza, quando o engenheiro chegou na minha casa, cheio de pose com o carrão dele. Falei, eu quero a planta, eu quero a placa, eu quero contratar você, quero contratar uma equipe. Ele olhou para mim e falou assim, opa, que bom, vamos fazer orçamento? Falei, pode ficar à vontade. Falou, quanto você tem na mão? Falei, sim, você conhece? Estava cheio de fé, querido. O livro de Jó 14, versículo de número 7 e 8. Há esperança para a árvore ainda que for cortada, ao envelhecer na terra a tua raiz, ao cheiro das águas. Eu tinha uma nota de 50 reais. Passei no nariz dele, ao cheiro dessa nota, vai viver grandes milagres. Aleluia. Ele falou, pastor, eu estou falando sério. O meu trabalho para você é 14 mil. Eu vou te cobrar 14 mil para fazer a planta, colocar a placa e conduzir você lá dentro. Agora o pessoal falou, não tem problema, irmão. Eu vou te passar o cheque, vou dar para você pela fé. A pastora lá dentro da casa com a Gabriele, falando, para. Eu falei, não, é pela fé. Aleluia. É pela fé. E ele falou, o que a tua mulher está falando lá? Que eu vou... Falei, irmão, pega o cheque, querido. Eu vou te dar 2 cheques. Um de 7 para segunda e um de 7 para quinta. Mas qualquer coisa, na segunda você pode sacar os 2, que Deus vai fazer um milagre. Ele falou, quanto o pastor tem na conta? Eu falei, esse aqui que eu tenho na mão, na conta não tem nada. Aleluia. Das águas brotará. Oh, glória, aleluia. E, querido, contratamos empreiteira, me roubaram um monte, aleluia, tá falando isso hoje, me roubaram lá os empreiteiros, um monte de saco de cimento, ferro, mas está pronto, não devemos nada para ninguém, aleluia. Vivemos o milagre, tudo foi uma atitude de fé. Amém. Quando você para de usar a fé, você começa a pecar. E quando você começa a pecar por falta de fé, Deus se ausenta de você. Aí você começa a trabalhar com a tua mão.
Aí entra Jeremias 17:5, maldito homem. Amém? Maldito homem que confia no homem. Está falando de mim. De mim. Que faz do braço a tua força e aparta o teu coração de Deus. Porque as obras maiores na tua vida, quem vai fazer é Deus. O básico você faz, mas as maiores quem faz é Deus. Mas Deus não faz nada na nossa vida se não for pela fé. Aleluia. Por isso que quando Deus chama Abraão, ele exorta Abraão, porque Abraão, querido, ele queria viver um milagre. Mas ele já estava falando, não tenho nada, não posso fazer nada. Isso é um crente pipoca, querido. Ele olha para o mordomo dele e fala, isso aqui vai ser o meu milagre. Eu vou ter que deixar tudo para Deus. Ele não, o que eu tenho para você é maior. Sai da tua tenda, vai para fora, olha para o alto, olha para o céu, olha para as estrelas. Mas Abraão já estava com o pensamento formado. Cuidado com o pensamento formado, querido. Cuidado, muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Glória a Deus. Abraão já estava de olho na mulher que estava lá dentro da casa dele, trabalhando, a egípcia, dançando ligue-ligue lá, querido. Ele já estava de olho nela. Aí quando ele vai lá, a mulher dele fala assim, ô Abraão, meu velho, faz o seguinte, vai lá, quer dormir com a empregada? Ele falou, agora, porque ele já estava com aquilo no coração, e Deus falou que o milagre dele era pela fé. Aí Deus se isenta dele por 13 anos. Quantos anos, querido? 13. Deus se afastou dele por 13 anos. Porque ele falhou. Depois de 13 anos, Deus olha para ele. Abraão, e fala, eis-me aqui, Senhor. Gerou um transtorno. Agora a casa está de ponta cabeça. Nasce o fruto do pecado. Tudo aconteceu de comum acordo com a vontade dele e não a de Deus. Aí Deus apresenta para ele de novo. E ele fala, eis-me aqui, Senhor. Anda na minha presença e seja perfeito. Andar na presença de Deus e ser perfeito são coisas, querido, que se unem. Andar com Deus é uma coisa e ser perfeito é pela fé. Aleluia. Anda na minha presença e tenha fé. Aleluia. Anda comigo e exercita a fé. Glória a Deus. Aí Deus deu para ele a promessa, que era Isaac. Porque Deus, quando ele promete em fazer, ele faz. Mas nós somos peritos em impedir o agir de Deus. Por falta de fé, querido. Pode ter certeza, não vai faltar nada na tua casa. Continua com a fé. Continua exercitando a fé. Continua destermido pela fé. Porque é pela fé que Deus vai agir na tua vida, querido. Aleluia. Não é você correr daqui, dar uma corridinha ali, uma corridinha do outro lado. Não, é pela fé. Glória a Tudo sempre Deus. foi pela fé. Mas de repente nós começamos a pegar vias de atalhos, pegar condições que achamos que é mais favorável. E Deus falou, não, querido, volta para a fé. Porque o que você precisa é eu que vou te dar. Amém, querido? O que você precisa é eu que vou te dar. Então, o que Deus está falando para nós aqui hoje, primeira coisa que Ele nos ensina é, se você sabe o que você tem que fazer, não fica marrento, não. Não fica pirraçando, não. Não fica protelando, não. Não tem mais tempo, não. Para de protelar, faz logo o que tem que fazer. Faz a tua parte para Deus fazer a dele. Glória a Deus. Querido, quer viver milagre na tua vida é pela fé. Se não for pela fé, não tem como fazer. O que mais nós vemos hoje, até igrejas, pegando estratégia de homem, levando para dentro da igreja e arrancando a fé. E Deus está falando, pega a fé e coloca no coração do povo. Porque quem faz o milagre é Deus, mas Ele só faz pela tua fé. Então eu preciso exercitar a minha fé. Terceiro ponto, fala aleluia. Aleluia. Agora ficou mais estreita a rua. Amém, querido? Glória a Deus, querido. Saiu todas as frutinhas, pudim, saiu todo agora. O que é o terceiro ponto, pastor? Ele fala no verso 19, dizendo, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero eu pratico. Ninguém quer pecar. Ninguém quer roubar. Você sabia uma pessoa quando está se aproximando de Deus, ela fala com Deus, mas lhe falta força. Senhor, eu não quero mais tomar uma barrigudinha, Senhor. Aleluia. Fala aleluia, irmão. Aleluia. Senhor, eu não quero fumar mais uma maconhinha, Senhor. Senhor, eu não quero mais olhar para a mulher que passa perto de mim. Eu falo aleluia, safado. Eita Deus. Aleluia. Olha e fala aleluia, aleluia, vai. Senhor, eu não quero mais ser capudo, Senhor. Porque quem já viu crente capudo, querido? Glória. Tem cara de crente, roupa de crente, aleluia de crente, até pulinho de crente. Amém? Mas é ruim. Você é bravo ou você é ruim? Quem já viu gente ruim, querido? Aleluia. Então, silêncio. Aleluia. Gente ruim é terrível, querido. Gente brava é igual Jesus. Entrou no templo, quebrou tudo porque estava errado. Ele não concordou. Mas gente ruim, querido, é igual Judas.
Tá dando risadinho do lado, beijinho no rosto, mas tá te vendendo lá atrás por 30 moedas, porque é ruim. Aleluia. Gente ruim não tem medo de trair, não tem medo de decepcionar, não tem medo de matar na unha, não tem medo de deixar na mão. Quem já ficou na mão alguma vez aí, querido? É gente ruim. Depende de gente ruim para você ver, querido. Aleluia. E gente ruim é o que, querido? Aquele que sabe que o bem que ele tem que fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu pratico. Quantas coisas você tem praticado que Deus tem falado para você não praticar mais? Aleluia. Quantas coisas você tem feito, querido, e numa normalidade, e Deus está falando, não faz mais isso, para com isso, mas você faz. Ô, Jesus. Senhor. Tem crente que acende vela em casa ainda, irmão. É. De vela preta ainda, irmão. Aleluia. Isso não é crente, não, isso é o naná. Hã? Toma banho de sal grosso. Hã? Toma chibatada de espada de São Jorge. Aleluia. Vou pegar o couro do Conan para dar no. Você vai como que é mais fácil? Couro do Conan é o couro do cavalo. O rei do cavalo. Amém? Crente que ainda faz sinal da cruz, passa no cemitério, irmão. Aleluia. Aleluia. Tá dando risada, irmão? Coisas que precisam mudar. Aleluia. Crente safado que fica na madrugada na frente do celular assistindo filme pornográfico. Meu Deus. Falei que a estrada está apertando? E o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu pratico. Glória. Crente preguiçoso. Quem já viu gente preguiçosa, querido? É porque na Bíblia não tem Provérbios 6 que fala, ô preguiçoso, até quando vai ficar dormindo, preguiçoso? Até quando vai ficar aí? Vai vir um mal sobre a tua vida, vai vir a falência na tua vida. Trabalha um pouco, levanta, abre os olhos, para de ficar com o olho grudado o tempo todo. Vou dormir mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mas já é meio-dia, infeliz. Aleluia. Glória. Fala aleluia, mano. Aleluia. Preguiçoso não tem sucesso, não tem progresso, não frutifica. Preguiçoso, ele sempre é manhoso, ele não vai nem para lá e nem para cá. Aleluia. Ficou um silêncio, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia, ela não é pregada porque o povo tem... Os pregadores têm medo, querido, de falar, porque se falar não vai ter ibope. Quer ter ibope, ele quer ter laurel. Ai, que mensagem. Querido, palavra de Deus não é para agradar o homem. Palavra de Deus é para purificar o homem. Aleluia. Palavra de Deus é para mudar. Se eu entrar num lugar desse aqui, tá cheio de mato, querido, o que eu vou fazer? Eu vou pegar enxada e vou carpinar para limpar. Para o terreno ficar, querido, um terreno usável. Eu posso usar ele. Assim é a palavra. Tem muitas torceiras que tá lá dentro. Muitos capim lá, precisa cortar até com o facão podar ele, olha lá. Aleluia. Tem que arrancar os matos, tirar jararaca, surucucu, aleluia. Amém? Assim é a palavra, querida, ela denuncia o que precisa ser arrancado. E quando eu começo a se conscientizar, Senhor, eu entendi. Porque olha para Davi, olha a sinceridade dele. Salmo 51, Senhor, contra ti eu só pequei. Eu fiz tudo que era mal aos teus olhos. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Não retire de mim a presença do teu espírito, mas torna-me da alegria da minha salvação. Glória a Deus. A sinceridade dele, reconhecendo que quando era para ele estar fazendo certo, ele fez o errado. Mas agora ele queria acertar de novo, querido. Não trate coisas erradas tomando atitudes erradas. Conserta o erro acertando, querido. Aleluia. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu pratico. Aquilo que eu pratico conscientemente, apóstolo Paulo fala que aquele que peca conscientemente já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Às vezes o crente não entendeu, querido, que ele já está caminhando debaixo de uma condição tão chata de falar isso, querido, mas ele está debaixo de uma predestinação. Ele se permitiu, assinou o papel e já determinou que ele já está predestinado para ir para o inferno. Por quê? Ele acha normal pecar, ele acha normal prostituir, ele acha normal mentir. Quem já viu crente mentiroso, querido? Meu Deus. Tem muito mentiroso, querido. Tira proveito de coisa bobinha e mente descaradamente. Quem mente, querido, João 8,44 é o único lugar que você dá paternidade ao diabo. Você pode falar que ele é teu pai. Quem mente é filho do diabo, querido. Meu Deus. Uma pessoa mentiu, ela não pode nem falar o nome de Deus, porque ela está dando lugar para o diabo.
E a mentira, ela não tem perna longa, ela tem perna o quê, querido? Curta. Não prevalece. Tem duas condições para o mentiroso. Ou ele se arrepende ou ele sai de perto de você. Ou o mentiroso fala, eu menti, eu falei honesto, sincero, quer mudar de vida. Ou ele sai de banda e ele não dá satisfação, vai para o inferno. Porque enquanto você não consertar o que está ali em cima, não adianta você querer consertar outro canto. Primeiro você tem que consertar onde você estava errando. Para que Deus venha agir de misericórdia. Agora eu não vou consertar ali e vou partir para o outro lado. Aquele rabisco vai ficar lá atrás. Aleluia, Deus. Por isso que a Bíblia fala, arrepende de onde caiu. É, Deus. Dá um silêncio, querido. Aleluia. Amém? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu pratico. Aleluia. Deus está falando, para de fazer o que não agrada a Deus. Faz aquilo que agrada a Deus. Ah, mas eu não aguento a carne. Não, querido. É só você dormir, dar um glória a Deus, tomar um banho gelado e falar aleluia e dá tudo certo. Glória a Deus. Versículo 24 ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você sabia que você, querido, tem na tua mão o controle de levar a tua vida para o céu e de conduzir a tua vida para o inferno? Olha que coisa, querido. Aleluia. O que é isso? Atitude. É você que toma atitude para levar a tua vida para o céu, a tua alma. Por isso que o salmista, querido, ele consegue conversar com a alma dele. Você já leu o salmo, querido? Quando Davi fala, porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim, crê em Deus, espera em Deus. Glória a Deus. Porque a alma dele estava preocupada de perder a salvação por causa da natureza do homem. É, Senhor. E nós, como servos de Deus, querido, temos que entender uma atitude que você dá e que você, uma atitude que você toma de falar a partir de hoje, eu vou parar de fazer aquilo que compromete a minha salvação, É, Senhor. que desagrada a Deus. Por que, querido? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai, porque esse corpo vai morrer. Quem vai me livrar dele? Porque ele está me levando para o abismo. E a Bíblia fala no Salmo, né? Um abismo chama o quê, querido? Outro abismo. Eu preciso voltar à vontade de Deus. Aí ele traz para nós o refrigério no verso 25. Mas com entendimento eu sigo a lei e com a carne a lei do pecado. Irmão, em nome de Jesus, eu queria deixar esta palavra enfatizada no teu coração. Glória, aleluia. Tudo que Deus quer de nós, querido, é uma atitude que tomemos. Não precisa, eu vou atrás de revelação, vou atrás, não. Você precisa entender o que é que Deus quer que você faça. Glória, O aleluia. que é que o Senhor quer que eu faça. Senhor, por onde eu vou, que caminho eu tomo, que decisão tem que tomar. Já foi falado aqui hoje. O que você tem que fazer, faça. O que é para você parar de fazer, pare de fazer. É para viver o milagre pela fé, então exercita, robusteça a tua fé. Seja um crente, querido, cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Que não negocia a tua unção. Que não se vende por pratos de leitilha. Que não é escravo da tua natureza. Que é presente aos olhos de Deus como um servo legítimo. Observa que Deus não bloqueou o diabo nem de pegar Jó. Mesmo Jó estando na posição, o diabo queria cirandar na vida dele, cirandou. Lá no livro de Jó 1, versículo 8, ele fala, você está rodeando a terra, Satanás, você está observando meu servo Jó? Ele é um homem sincero, temente a Deus, honesto. Olha isso, querido. Um homem sincero, reto, temente a Deus e honesto, um homem verdadeiro. E mesmo assim o diabo foi lá e tocou nele, querido. E olha como foi a luta na vida de Jó. Imagina nós, querido, que somos tão falhos, querido. Vivemos num tempo presente, se abre a televisão, se não tomar cuidado, já está entrando pornografia. Meu Deus. Você anda na rua, querido, está difícil de andar. Assédio, tudo que é lado, coisa que não presta. Quantas pessoas te induzindo a mentir, de condições te induzindo a mentir, condições te induzindo a errar. Eu não estou aqui para falar que eu sou melhor que ninguém e que nós estamos aqui para paulatear. Não. Eu estou falando que Deus tem um propósito para nossas vidas. Eu creio. E tem algo que nós temos que fazer que Deus não vai fazer. Que Deus quer que façamos e precisamos fazer com excelência. Glória, aleluia. Fazer com determinação.
mudar. 2024 é um ano de mudança de ciclo. Muda o ciclo da tua vida, querido. Glória, aleluia. Depende de você determinar, ou você fica na roda aqui embaixo, ou você vira a roda para cima, querido. Eu quero mudar o ciclo da minha vida. Glória a Deus. Parar de sempre ficar dando legalidade, não. Eu preciso começar a fortalecer-me em Deus. As pessoas estão muito preocupadas em, eu quero me formar nisso, eu quero me pós-graduar naquilo, eu quero ser perito naquilo, eu quero fazer isso. Querido, eu quero falar para o meu irmão, se forme, se pós-gradua no Espírito. Glória, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Queira mais de Deus. Fale com Deus, Senhor, tire de mim tudo aquilo que me tira da tua presença. Coloque em mim tudo aquilo, Senhor, que eu preciso para ser mais forte. Não deixa, Senhor, que eu venha caminhar, Senhor, de uma forma que é tudo normal. Não é normal. É só você olhar o que está acontecendo no mundo. O mundo está em crise, em guerra quase que mundial. Senhor. E ainda tem muito crente que está dormindo, esperando. Não, é hora de nós nos posicionarmos. E só tem uma coisa que enfraquece o homem e abstém o homem, tira o homem de Deus, que se chama pecado. Sim. E o pecado, querido, ele tem nome, você viu? Que às vezes a pessoa fala, mas eu não estou prostituindo, não estou fazendo isso. Mas você está deixando de fazer o que é para você fazer. Deus. Aí você está pecando. Senhor. Glória, aleluia. Mas eu não estou fazendo, mas você não está fazendo pela fé. Primeira dificuldade, você já está murmurando, questionando, e se não for pela fé, é pecado. Deus. Você sabe o bem que tem que fazer, mas o mal, o bem que você quer fazer, você não faz, mas o mal que você não quer, você pratica. Para de praticar aquilo que Deus está mandando você parar. Deus é misericordioso. Senhor. Olha os livramentos que Ele te deu. Glória, aleluia. Olha a oportunidade que Ele está te dando de você estar aqui em céu aberto. Você está contemplando Deus olhando para cá? Amém? Está olhando para você. Ele está olhando, olha o livramento que eu te dei, olha a bênção que eu te coloquei nas tuas mãos, olha a saúde que você tem, você acha que é o quê? Alibabá? Amém? Senhor, amém. Se renda ao Senhor, se humilha na presença dEle e fala, Senhor, eu não vim aqui hoje, no dia 26, é 26 hoje? Amém? 26/10 de 2024, a 8 horas e 25 minutos, só para passear na casa do meu irmão William. William, que nome lindo, né? Amém? Eu não vim aqui só passear na casa do meu irmão. Eu vim aqui porque eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Amém? E nós vamos cantar um louvor, querido, depois dessa mensagem. Então, o que nós temos que fazer, apressa-te e faça. Glória a Deus, querido. Quem entendeu o que Deus falou, querido? Ou você vai voltar depois do culto e vai continuar fazendo a mesma coisa. Se ajuize, querido. Porque Deus está nos ajuizando todos os dias. Amém? Se ajuize, porque Deus, tudo nessa vida é vaidade. Salomão fala depois que ele errou, que ele pecou, que ele deixou de fazer as coisas de Deus, foi adorar Deus pagão, foi fazer, querido, até ação com demônios. Você sabia disso, querido? Vou um dia ter a oportunidade de pregar. Você sabia que Salomão se permitiu ir até no inferno, nas trevas, que ele queria dominar demônios pela sabedoria que ele tinha? E o final dele foi triste. Mas ele dá um recado, que ele dizendo, olha, só existe um Deus. Olha, ele se arrepende falando, só existe um Deus. E tudo nessa vida é vaidade. Quem lembra dos teus 15 anos de idade aí, querido? Ninguém lembra, querido? Seus 20 anos, quem lembra dos seus 20 anos? Passou a vida, não passou, querido? Porque é vaidade. Tudo é vaidade, querido. A pessoa fica presa na vaidade. Ela se aprisiona na vaidade. E tudo é vaidade, querido. Tudo é o quê? Vaidade. Tudo é vaidade. Glória a Deus. Levante as tuas mãos. Glória a Deus. Glória, aleluia. Nós vamos encerrar porque eu creio que Deus falou no teu coração. Amém. Amém. Faz o seguinte, coloque a mão no teu coração. Eu quero fazer uma oração e um pequeno apelo. Eu creio que Deus quer falar contigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui não por um acaso, Senhor, porque poderíamos estar em tantos outros lugares. Nós estamos aqui porque o Senhor nos reuniu neste lugar. E sabemos que o Senhor é Deus de perto, Deus de longe, Deus que faz valer a pena, Deus que nos leva a fazer, ó Deus, com que a Tua palavra seja anunciada. Os 3 pontos foram colocados aqui, ó Deus, sobre o pecado. O
pecado de saber o que tem que fazer e não faz. Quantas pessoas que estão assim. Segundo, Senhor, a pessoa que não consegue comer, viver e ter paz pela fé, porque ela acredita que tudo é pela força do teu braço. E o Senhor nos ensina a ter fé. O terceiro ponto, Senhor, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu pratico. Pessoas que pecam conscientemente, que tomam atitudes que não é para tomar, mas está tomando como se Deus e o diabo não estivessem olhando. Deus, muda a nossa história, Deus. Visita a casa do meu irmão e da minha irmã. Faz, ó Deus, com que saiamos daqui hoje, tocados, ó Deus, por Ti, ajuizados pela Tua palavra. E que a Tua palavra liberada hoje, ela não volte vazia, mas que ela prospere no que foi designado. Toma, Senhor, a frente de nossas vidas. Visita agora a casa lá do meu irmão e da minha irmã. Vai tirando, Pai, toda pedra maligna de tropeço. Vai, ó Deus, fortalecendo, Pai, agora a fé de uma forma sobrenatural. Deus, não deixa, Pai, que nada venha nos emudecer. Por causa, Deus, do sistema, por causa de condições no qual estamos atravessando. Mas eu creio, Pai, que quando nós nos reunimos aqui, é porque o Senhor já estava nesta casa nos esperando. Para mudar, ó Deus, o curso e o ciclo da nossa vida. Rebando que leva subdecai. Deus, é no nome de Jesus que eu oro. E declaro, Pai, que a partir de hoje, que o céu se abra, que milagres aconteçam, que toda seta de enfermidade cai por terra, que toda palavra contrária seja destruída, toda obra, Senhor, do inferno não vai prosperar. Eu abençoo teus irmãos, ó Deus, os teus filhos e os meus irmãos que aqui estão, e declaro que toda sorte de bênção venha sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Você que quer uma abundância na tua vida a partir de hoje, eu quero que você levante uma mão tua. Levante, eu quero mudança na minha vida a partir de hoje. Levanta a tua mão, levante essa mão. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Pode ficar tranquilo, que Deus vai mudar o quadro da tua história. A Bíblia fala que com o coração se crê, mas com a boca nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Você que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus hoje e confessar, pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero conhecer Jesus de fato, de verdade, mudar a minha vida. Faz assim com a tua mão, fala, eu quero, pastor, em nome de Jesus, eu quero aceitar Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus que ainda não aceitou? Todo mundo já aceitou Jesus? Então eu quero orar por você que levantou a mão, levanta a mão. Em nome de Jesus, a partir de hoje, haverá uma mudança na tua história. A partir de hoje, você vai ver o que Deus vai fazer. A palavra só veio preparando o caminho para nós. A palavra só veio trazendo para nós aquilo que de fato é o mais importante para que vivamos uma unidade da fé e grandes milagres miraculosos com Deus. Eu te abençoo, querido, e coloco nas mãos do Senhor. Quebro toda sentença de julgo na tua vida. Nenhuma maldição hereditária ela possa prevalecer. E que você venha hoje sair deste lugar cheio da presença de Deus. Que o dissabor caia por terra. Que o medo caia por terra. Que o desânimo caia por terra. Que todas as palavras contrárias que veio contra você sejam quebradas em nome de Jesus. E que você sinta de Deus o sim e o amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus projete a tua vida neste novo ciclo que você vai viver. Eu oro te abençoando em nome de Jesus. E o povo diz amém. Amém. Aplauda o Senhor.